que se acha a última bolacha do pacote, mas tudo não é ninguém. Expõe o marido do hospital, se é que foi aquela gravidade mesmo. DiCaprio se acidentou e não foi qualquer acidente. Ele estava agachado, segurando aqui. E aí, na hora que eu olhei, eu só via sangue. E eu falei, Di, você cortou a mão, moça. Ele estava segurando o intestino dele na mão. Oi, eu sou Marina na América e há pouquíssimo tempo atrás eu passei por uma das piores experiências da minha vida. Nesse momento, quando eu esperei que eu fosse receber conforto de todo mundo, eu recebi algumas mensagens que fizeram com que o meu chão, que já tinha se aberto, terminasse de se abrir. Eu descobri que a maldade, ela existe e ela existe de forma consistente. E no mundo de hoje, no mundo digital, isso pode ser decisivo para que você desista do que você acabou de começar. Vivendo essa experiência, resolvi fazer um convite especial para a Luciana hoje, para a gente entender um pouco mais desse mundo obscuro dos haters. Obrigada, Marina. É um prazer estar aqui com vocês todos. Eu sou Luciana Brice, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. E estou aqui para te ajudar aqui a analisar o mundo dos haters. Os haters geralmente são pessoas que têm uma ferida interna, né? Para a gente olhar o diagnóstico deles, fica difícil, porque pode ter vários caminhos. A gente pode olhar para um caminho social, que vai um efeito manada, um falou mal, o outro também fala. A gente pode olhar para um efeito psicológico. Existem estudos sobre os haters e efeito psicológico. Esses estudos, se a gente for olhar por cada parte desses estudos, a gente demoraria muito, mas a gente não olha para o diagnóstico deles. Se a gente olhar de qualquer forma num diagnóstico geral, eles seriam distorções cognitivas, ou seja, distorções de pensamento. Ele olha para você e distorce a realidade daquilo que ele está vendo. Ele quer ver o que ele quer, mas o mais importante é aquilo que ele gera nas pessoas que sofrem, que são vítimas dos ataques. Dos ataques. Ele fala mais dele do que da vítima, porque ele está falando dele, né? Geralmente tem uma ferida ali. E ele tenta ferir as outras pessoas, né? No caso, eu tenho muitos haters, muito. E quando eles começaram a aparecer, foi basicamente na mesma época que eu comecei a aparecer. Eu falo que na semana que eu comecei a gravar vídeos, eu já consegui um hater. Só que esse era diferente, porque ele me conhecia pessoalmente. Era um hater. Ele era um hater próximo. Até hoje eu não sei quem é essa pessoa, porque geralmente o hater ele se esconde, né, atrás da tela do telefone ou do computador. Só que eu era faxineira nos Estados Unidos, aí eu comecei a gravar e eu achava aquilo o máximo, porque ser faxineira nunca foi um problema para mim. Eu nunca senti vergonha disso, né? E aí eu mostrava e no final do dia as meninas que trabalhavam comigo apareciam também. E a primeira mensagem que essa pessoa me mandou foi: saiu do Brasil para ser faxineira nos Estados Unidos e tá pagando mico na internet e trazendo mais um monte de pobre para pagar mico junto. Aí eu li aquilo e falei, meu Deus, quanta maldade. Eu nunca tinha enxergado ser faxineira como sinônimo de pobreza. Eu nunca enxerguei a minha alegria naquele momento como sinônimo de pagar mico na internet. E aí eu dei uma resposta, eu não me lembro qual foi a resposta que eu dei, mas a pessoa continuou. Tudo que eu colocava, ela criticava. E aí, quando eu comecei a ignorar, ela começou a falar da minha filha. Coisas que só quem era próximo sabia. Então eu falei, essa filha de uma égua me conhece pessoalmente. Naquele momento, não pensei em parar, mesmo porque eu tinha acabado de começar. Mas aí, como o meu conteúdo é a exposição da minha vida, e a exposição ela traz um peso muito grande para cima da gente, eu sempre fui muito
sincera, eu sempre contei a minha história, sabe? Eu sempre contei porque eu trouxe todo mundo para minha vida, tanto que as pessoas que me acompanham, elas me acompanham como se eu fosse uma novela, porque amanhã vai ter um próximo capítulo. Então a minha família ficou envolvida. Qual é a melhor saída? Como eu reajo a um hate? A um hater, principalmente quando eu vejo que ele conseguiu me afetar. A melhor saída é bater de frente, responder ou ficar calada? Primeiro, se ele te afetou, você tem que trabalhar esse autoconhecimento. Por que que essa pessoa que eu nem conheço me afetou? Por que que eu tô tão preocupada com o que pensam de mim? Se eu sei quem eu sou, se eu sei das minhas virtudes, se eu sei quem eu sou, por que que eu vou preocupada com aquilo que pensam a meu respeito? Por que que você está preocupada? Ele está tentando destruir suas virtudes e você está acreditando. Primeira coisa é não acreditar. Então, ter um autoconhecimento e não acreditar no hater. A segunda coisa é o afastamento saudável. Não olhar. Sim, mas assim, é porque às vezes eu não acredito de forma alguma. Mas na hora que eu vejo a pessoa que está falando mal de mim, nesse caso aí não é só quem tecla, não é só quem digita os comentários ruins. São pessoas que têm a coragem de criar vídeos colocando a cara dela para falar mal de mim. Aí, quando esses conteúdos são indicados para mim, porque estão usando o meu nome, né? Sempre a capa, a foto sou eu, é o meu nome e uma frase de efeito falando mal de mim. Que eu sento para assistir, eu começo a rir porque eu acho uma palhaçada. E aí, automaticamente, conscientemente, eu começo a analisar os defeitos daquela pessoa. E aí, o lado quinta série bate forte no meu coração e dá vontade de fazer a mesma coisa que ela tá fazendo comigo. Devolver, porque olha, eu falo, gente, não é possível que essa pessoa não tenha espelho e que ela tá pagando um papelão desse só para engajar na internet. Mas isso é problema dela, não é problema seu. Você não é uma pessoa com as suas virtudes? Sim. Você não tem uma espiritualidade aflorada? Quem é você? Se você fizer igual a ela, você já fica incoerente com seus valores e com sua virtude. Aí ela vai estar mexendo mesmo com você. Porque você é uma mulher virtuosa, empática, compreensiva, ajuda as pessoas, pratica a espiritualidade. O quanto espirituosa você tá quando você faz igual? Quanto amorosa, se você é amorosa e pratica o amor, o quanto amorosa você está quando você faz igual o outro que está praticando o ódio, você está praticando o ódio também. E é incoerente com todo o seu propósito de vida. Por isso que você fica pior. Porque você faz o que ele quer. De vez em você puxar ele para cá, então, senhor hater, vamos fazer um tratamento, vamos curar essa ferida, vamos ter empatia com o outro que está sofrendo, né? Ele está sangrando e está querendo te manchar com o sangue dele. E você deixa. Porque aí eles viram para mim e falam, você é uma pastora de Taubaté, falsa profeta, 171 que usa a palavra de Deus. Eu tô lá quietinha no meu canto, né, ajudando da forma que eu consigo. E quem você é em Cristo? Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu faço pelos outros o que eu gostaria que fizessem por mim. E ele sabe, não sabe? Sabe. Então... os outros pensam o que ele quiser. Você não controla o que o outro pensa. Sim. Você gostaria que eles não pensassem, mas eles pensam. Sim. Eles têm umas distorções cognitivas da vida, do mundo, das pessoas. Você vai ficar doida se você começar a querer que as pessoas pensem aquilo que você pensa ou pensem corretamente. Todo mundo tem o direito de pensar errado. Comecei a ficar meio doida. Então, se eles estão pensando errado e você tem o seu valor e sua virtude, deixa eles. Eu parei de assistir esses vídeos, mesmo eles sendo recomendados. Falei, não vou assistir, porque eu sei o conteúdo que tem lá dentro. Eu sei que eles estão usando a minha visibilidade, eu sei que eles estão falando coisas que não é verdade. E isso bateu muito forte no meu coração quando eu estava no hospital com meu marido. Tanto que eu já tinha pedido, sabe? Porque eu sabia do meu estado de fragilidade, porque eu me conheço. Eu sei quando eu não posso ver aquilo e eu sei que nesses momentos é quando mais se levantam pessoas para me cutucar. E eu estava
no quarto, passando pela situação que a gente passou. Meu marido sofreu um acidente horrível, ele quase morreu, e as pessoas fazendo vídeos falando que eu estava usando aquilo como engajamento, que o acidente tinha sido criado na minha cabeça. Mas veja, elas falam delas, elas fazem isso. Não é de você. Sim. Você, com o autoconhecimento que você vai adquirindo, que você sabe quem você é, você não deixa eles te mancharem. Parece fácil eu falando assim. É muito difícil, porque eu também já tenho uma clareza no meu coração. Eu sei quem eu sou. E eu demorei um pouco para descobrir quem eu era, mas depois que eu descobri quem eu era, eu entendi o que eu causo nas pessoas que se levantam para fazer esse tipo de conteúdo. Mas uma coisa é você entender, outra coisa é você praticar. Então, quando a gente faz uma psicoeducação com o paciente, ele entende. E a psicoeducação, ela é preditora de mudança. Você já percebeu que você muda. Sim. Né? Só que essa psicoeducação que é preditora de mudança, ela não é suficiente para que a pessoa mude. Porque a pessoa entende o que está acontecendo. Mas ela não cria outro caminho neural, ela continua fazendo conexões neurais que fortalecem essa lembrança. Porque uma crítica, ela ecoa na nossa mente, e um elogio evapora. Exatamente. Então precisa. Então, você tem muitos seguidores que te elogiam, você sabe o que você faz. É provado cientificamente que um elogio, para uma crítica, você precisa de 5 elogios. 5 elogios para cobrir, porque o cérebro, ele fica com a crítica. Por quê? Porque a crítica, ela vai gerar pensamento ruminativo. Ah, mas será que eu fiz isso? Mas será que eu sou assim mesmo? Será que eu fiz isso mesmo? E aí você começa a criar um caminho neural e uma ruminação. Essa ruminação cria o caminho neural e fixa a lembrança. Já no elogio é menos intenso e não fixa a lembrança. Por isso que precisa de muito mais para criar um caminho neural. Então percebe, a psicoeducação, o que você entendeu sobre você te fez entender, mas você ainda não consegue mudar, você ainda se sente atingida. Porque você precisa fazer exercícios, habilidades, para que você crie novos caminhos neurais. Porque bateu, levou. Embora você tenha consciência, às vezes você não consegue. Não, às vezes é mais forte do que eu. Às vezes baixa a quinta série. Eu chamei a mulher de Munra. Porque ela tinha a aparência do Munra. Ela estava falando mal de mim. Falei, quem é ela para falar de mim? E aí, a hora que eu chamei ela de Munra, é lógico que eu estava assim, né, com os meus sentimentos aflorados, e ela bateu e eu dei de volta. No calor do momento, qual técnica eu uso para não fazer isso mais, para não me igualar a outra pessoa? Primeiro, respira. Respira mesmo. Pode respirar até 10 vezes. Identifica o que exatamente você está pensando. Provavelmente, ela não deveria fazer isso. Aí você questiona. Então você identifica o pensamento, questiona o pensamento. Que vantagem você tem em pensar que a fulana não deveria fazer isso? O que você ganha? Me responde. Quando eu penso que ela não deveria, eu ganho tempo para não responder ela. Porque realmente ela não deveria. Mas o que você ganha em ficar pensando, mas a Maria não deveria. Amanhã, você não faz nada, você não se comporta, mas você fica pensando, a Maria não deveria, a Maria não deveria. Eu não ganho nada, eu só perco, porque ela tirou a minha paz. Então, se você pensar que a Maria não deveria, o hater não deveria fazer isso, você fica desregulado emocionalmente, fica sem paz. Então você só tem desvantagem, você não tem vantagem. Você pode escolher o que você pensa, você pode escolher outro pensamento. Agora, quais são as evidências que a Maria não deveria? Você tem várias, mas você tem umas evidências que são evidências morais. Moralmente ela não deveria. Mas você não consegue controlar o comportamento dela. Então você muda seu pensamento. Não ganho nada em pensar isso, então eu vou pensar outra coisa. Coloca um pensamento mais funcional. Aí você pode colocar, você que pratica espiritualidade, tem um monte na Bíblia para você colocar como um pensamento funcional. E um comportamento mais adequado. Qual seria o comportamento mais adequado? Ignorar. Então, ignorar. Você já tem todas as respostas. Sim, e eu
eu aprendi na pele, né? Porque a minha vida é um aprendizado. Primeiro eu levo, aí eu caio e levanto para não fazer de novo. Nessa situação, eu respondi. Principalmente a uma pessoa específica. Essa pessoa, ela vinha criando vídeos com meu nome todos os dias, repetidamente. Quando eu estava no momento de fragilidade, ela criou um que ela fez com que eu explodisse, que eu não pensasse em nada. E aí eu tirei print de tudo que ela falava. Ela ficava criando, falando que você... Ela falava que eu era uma farsa. Tudo que eu falava, por exemplo, voltei para o Brasil... Mas ela tinha alguma autoridade para falar isso? Nenhuma. Então por que você ligou? Nenhuma. Porque ela estava usando o meu nome e ela estava ganhando visibilidade falando mal de mim. E aquilo... Você tinha que desmascará-la de alguma forma. Tava muito. Tinha que pôr limite naquilo. Igual, voltei para o Brasil. Ela foi deportada. Ela é mentirosa. Aí cheguei aqui, comecei a procurar casas, é mentirosa, ela não tem condições de morar numa casa dessa. Aí a casa não deu certo, fui procurar apartamento. Ah lá, já tá começando a mostrar que ela não tem dinheiro. Falei, gente, essa mulher não me conhece, por que tanta ela mágoa, te ama, né? Por que tanta raiva? E aí usando meu nome todos os dias, e quando eu tava no hospital, é porque, infelizmente, o criador de conteúdo sabe o que gera visibilidade. E a maior parte dos conteúdos virais são de coisas ruins. Porque quando acontece algo ruim na sua vida, as pessoas sentem curiosidade de saber aquilo. É impressionante. Só que naquele momento eu estava muito frágil. E ela criou um vídeo completamente mentiroso e os comentários acabavam comigo. E nos comentários tinham comentários como: a culpada é ela. Se ela não tivesse levado o marido dela para lá, ele não teria sofrido um acidente. Se ele morrer, a culpa é dela. E eu dentro de um quarto de hospital com meu marido completamente à mercê da misericórdia de Deus, porque ele quase morreu. E eu não estava num momento bom. Então, naquele momento, eu falei, agora chega. Eu não vou mais deixar ela fazer isso comigo. Eu nunca tinha respondido, eu fingia que não via, mas naquele momento eu falei, não vou deixar mais. E aí eu tirei print, postei tudo, expliquei por que eu tinha pedido que não fizesse, sabe? E falei para ela, você tem 24 horas para apagar tudo que você colocou usando o meu nome, porque eu não te dei autorização de usar meu conteúdo, minha imagem, e se você não apagar em 24 horas, eu vou entregar para o advogado e vou abrir um processo contra você. Uhum. Imediatamente ela apagou. Ela apagou tudo. Funcionou porque ela apagou o conteúdo. Só que era ela criando conteúdo. Depois disso, foram vários iguais a ela que começaram a se levantar porque acharam um absurdo que eu não deixasse ela me massacrar. Que ela falasse mal de mim, porque ela estava no direito dela de falar mal de mim. E aí eu entendi que quando você dá mais atenção do que a pessoa merece, você só perde. Porque eu dei atenção para ela e levantaram-se várias outras pessoas contra mim. Eu estava num momento de fragilidade, as pessoas não sabem respeitar o momento de fragilidade da outra pessoa. Essa mesma senhora me mandou uma mensagem me pedindo desculpa, falou para mim que realmente ela não tinha se colocado no meu lugar, que ela se sentia envergonhada do que ela estava fazendo, me pediu desculpas. Eu aceitei as desculpas dela, aconselhei e falei para ela, olha, na internet existe lugar para todo mundo. Inclusive, se você quiser algumas dicas, eu te dou algumas dicas. Crie conteúdo falando da sua própria história, da sua própria vida. Eu sou quem eu sou hoje porque eu falo sobre mim. Porque a minha história se tornou interessante para as outras pessoas. Eu não preciso vir aqui tentar derrubar ninguém, porque isso não vai te deixar feliz e ainda vai te gerar processos de verdade. Ela concordou, agradeceu e continuou criando conteúdo falando mal da vida de todo mundo, menos de mim, porque ela ficou com medo de ser processada. É porque ela ficou com medo, mas a empatia entendeu? ela Empatia não tem. Zero, porque ela continuou. E aí... Nem compaixão. Essas pessoas não têm um pingo de compaixão. Não. Né? Porque o sofrimento da pessoa ali... Não, o sofrimento da outra pessoa está gerando conteúdo para mim. Se eu tenho engajamento, eu ganho dinheiro. Se eu estou ganhando dinheiro, problema da outra pessoa. Tanto que hoje mesmo eu fiz um reel e coloquei:
eu falei, você quer ser influenciador para agregar na vida das pessoas ou você quer ser influenciador só para ganhar dinheiro? Porque a palavra ela é poderosa. A maior arma é a comunicação, porque a oratória ela convence as pessoas. E aí será mesmo que você está fazendo o papel de ser humano, convencendo o outro para benefício próprio? Qual é o seu propósito nisso tudo? Qual é a sua missão? Qual é? Você tem uma missão, é por isso que você não pode deixar as pessoas que não constroem nada destruir a sua missão. Então, isso serve para todos que estão começando agora, que tem um propósito, que tem uma missão. Não deixe quem não constrói nada destruir a sua missão. Porque é exatamente isso. Eles tentam, tipo, fazem até um bullying, né? Porque estão sempre o mesmo. Ai, se uniram. Se Eu falei, uniram. ai, que lindo. Era uma, agora é Nossa. Agora é um bando. Pois Eu falei, meu Deus, de onde eles estão brotando, Senhor? Tem uma projeção, né? Tem uma parte da psicologia, que é a psicanálise, que fala que a gente projeta no outro aquilo que a gente queria ser, ou a gente projeta no outro aquilo que a gente não gosta na gente. Então, quando eu falo muito de alguém, essa pessoa é uma sombra em mim. Eu tenho que reconhecer. É como se você estivesse numa casa e tivesse um quarto escuro, hater, que ninguém entra lá. Você precisa entrar nesse quarto escuro que você nega a sua feridinha e fica olhando para ela, para as vidas dela, para a vulnerabilidade dela. Porque se ela é vulnerável, se você ataca a vulnerabilidade dela, você se sente mais forte. É o único lugar que você se sente forte. Talvez você sinta muita fraqueza. Porque aí ele fala assim, então eu sou tão ruim, tão mal, que eu preciso difamar alguém. Porque se eu difamo você, eu sou melhor que você. A única forma de eu ser melhor que você é te difamando. Então são pessoas invejosas, impotentes, incapazes. Geralmente, quando não, são muito más mesmo, psicopatas, sádicas. E outra coisa que eu percebi, essas pessoas, elas sempre atraem pessoas iguais a ela. E elas não são um número muito grande, mas elas têm uma maldade igual. E os comentários são assim, porque como outras pessoas se levantaram, eu fui observar o perfil dessas pessoas e fui observar quem seguia essas pessoas. E aí, a mesma pessoa que no vídeo de Maria fala mal, ela tá no vídeo de João falando mal também. São as mesmas pessoas. Mas e a maioria das pessoas que falam bem de você? É a maioria, não é? É a grande maioria. Então, porque o nosso cérebro olha sempre para a ameaça. Sim. E aí fica em estado de sobrevivência. Então você tem que olhar para as suas virtudes e para essas pessoas, para você viver, acessar o seu cérebro evolutivo. Sim. Aí você vive e não sobrevive o tempo todo. Tem uma senhora em específico, essa senhora, ela assiste tudo. Tudo, ela me assiste onde eu aparecer. Ela tá lá assistindo para procurar uma brecha para falar mal de mim. E aí eu printei um comentário dessa senhora e chamei ela de urubu. Ai, ela ficou tão ofendida. E aí ela foi num outro vídeo e falou: essa Marina, onde já se viu, me chamou de urubu. Aí eu respondi de novo, falei, meu Deus, segura minha língua, eu vou responder. Aí printei e falei assim, realmente, me desculpe, eu não deveria ter te chamado de urubu, eu peço desculpa ao urubu. Ela ficou muito brava, eu falei, gente, ela tá me atacando. Se eu vou atacar de volta, ela fica mais brava Mas ainda. aí você gasta sua energia com essas pessoas. Ah, não, mas nesse dia eu tava quinta série, eu tava no meu momento debochada, aí eu ri e deixei pra lá, sabe? Mas foi uma parte... Foi uma parte... É uma parte sua, a Marina debochada. Eu coloquei pra fora, aí ela ficou muito brava, eu falei assim, tá vendo? Mexer com os outros é bom, não é? Mas você pode usar a Marina debochada mais vezes, mas sem se comportar. O deboche só é entre você e você mesmo. Sim. Porque funciona. Debocha, ri e beleza. E segue. Não gasta muita energia, porque você cria caminho neural em relação a isso. Sim, parei de gastar energia. Por que você não gasta energia com aqueles que te elogiam? Exatamente. Aí você vai criando caminho neural de paz, de responsabilidade, de amorosidade, de compreensão. Sim.
Mas às vezes a gente precisa só de uma palavra, de uma pessoa específica. Eu estava realmente perdendo muito tempo com essas pessoas e aquilo ali ia me consumindo, porque quanto mais eu rebatia, mais voltava, porque eles falavam e eu rebatia, e aí ficava... Eu Aí não ia você fica ganhar gastando sua nunca. energia E tava- ali. Aí eu encontrei com uma amiga que eu admiro muito, e ela falou para mim, ela falou, olha, você recebe muito mais mensagens de amor do que essas mensagens horrorosas. Quando você posta, que você fica mostrando isso, você gera um sentimento ruim nas pessoas que estão lendo. Então, não dê palco para quem não merece a sua energia. Você é Exatamente. mais do que isso. Eu falei, quer saber? Eu vou seguir a minha vida, eu vou olhar só o que é bom, o que eu sei que é ruim, eu não vou mais olhar, porque eu preciso estar forte para continuar de pé, porque a minha obra é muito maior do que isso. Eu preciso ajudar, e para ajudar o meu coração tem que estar aberto para receber também, porque amor. Porque se eu for olhar só o lado ruim do ser humano, eu vou me tornar mais uma que não faz nada, que só senta, observa e não faz nada pelo próximo. E o que você não quer na sua vida com essa nova Marina, que passou por todo esse processo? O que você não quer mais na sua vida? Eu não quero gente falsa, eu não quero amizade interesseira, porque eu já sofri muito com isso. Eu não quero pessoas que não agregam na minha vida, sabe? Eu acho que o mundo é uma troca. Então, a partir de agora, essas pessoas estão fora da sua Ai, vida. nem adianta, pode fazer vídeo que eu não estou mais assistindo, pode falar mal, coloca pra fora tudo que machuca seu coração, porque eu sei quem eu sou e ó, não tô ligando mais, pode falar, não vou chamar mais ninguém de murrar, não vou mandar mensagem pra ninguém, não vou ameaçar ninguém mais. Não vai funcionar, tá vendo? Aí Gasta tempo e vai energia perder a toda. graça, vai perder a graça. Porque quando falam e você não dá importância, é porque não está te afetando. E se não te afeta, eu vou partir para o próximo. Eu não, né? O hater parte para o próximo. Porque ele vive disso, de infernizar a vida de quem está quieto. Essa pessoa, ela tem inveja do que você é, mas só que ela não sabe que ela tem inveja. E ela não aceita ter inveja, porque a inveja é uma emoção como outra qualquer. Como raiva, tristeza, ansiedade. Eu tenho inveja, reconheça qual é a inveja que você tem e o que está te frustrando. Provavelmente ela está frustrada, se sente impotente, que não consegue vencer na internet como você, se identifica com você de alguma forma porque assiste você. Você não assiste alguma coisa que você não gosta, que você não se identifica. Então a pessoa se identifica com você e aí ela não tem acesso a você, ela não consegue ser igual a você, ela não consegue crescer, então ela te ataca. Olha, agora pensando seriamente, como é que você pode transformar essa dor que o Reiki te proporcionou em oportunidade, em sucesso, um sinal? O que é que você pode fazer? Ai, olha, vou fazer um convite para os haters. Me escutem, que agora eu vou falar com vocês. Se eu te incomodei alguma vez porque eu não te respondi, se você sentiu-se assim excluído por mim, bobeira. Porque eu não consigo responder todo mundo já tem muito tempo. Por mais que eu tente, é humanamente impossível fazer. Se eu fui ríspida alguma vez, me desculpe. Se eu falei que eu não concordo com o seu conteúdo, eu continuo não concordando e por isso eu não vou pedir desculpas. Porque eu não concordo com pessoas que tentam se promover em cima de outras pessoas, porque eu acredito que a internet é uma terra próspera, onde o que você planta, você colhe. Talvez eu crie uma mentoria para te ensinar a criar conteúdos falando sobre você e não sobre mim. Então, se você que está aí do outro lado, por algum motivo você me odiou um dia, ou se você achou que me odiava, você quer ter assim um encontro cara a cara comigo, quer vir gravar um vídeo comigo, falar por que você não gosta de mim, eu tô aqui, de portas abertas, com disponibilidade. Você compraria uma mentoria para fazer o que eu faço com maestria, sem ter que falar mal de ninguém? Gente, tem que trabalhar, e trabalhar é difícil, nada cai do céu.
A Marina trabalha, e entra na mentoria Muito. dela que vocês vão ver como é que é. Trabalho duro, suor. Não sei se vocês vão se identificar tanto assim com essa parte, porque vocês estão se identificando só com o sucesso, né? Quero ver vocês se identificarem com a dor, com o trabalho cotidiano. É difícil ser Marina, viu? Não é fácil, não. Eu fico, quando fala, é inveja, eu falo, gente, inveja de quê? Ser eu não é fácil, não. Mas você pode ser você e pode crescer sendo exatamente quem você é, sem precisar tentar derrubar ninguém que está ali sendo exatamente quem ele é. De verdade. Eu também quero fazer um convite. Façam terapia. Terapia, você descobre o seu propósito, a sua potência. Você pode se tornar uma potência como a Marina, fazendo terapia, autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, gente. Gente feliz não incomoda as pessoas e autoconhecimento gera. Então vamos lá. Agora mais uma pergunta. Essa é uma pergunta de mentoria mesmo, viu, gente? Ela já vai começar o trabalho ensinando vocês. Quem é a Marina? A Marina, agora eu estou falando sobre a Marina Benício, não a Marina na América. A Marina é uma pessoa comum, como você que está aí do outro lado assistindo, que descobriu o poder da comunicação através das redes sociais e que descobriu também que fazer o bem faz bem. Que quando você escolhe estender a sua mão, outras mãos são estendidas para você. Que quanto mais você se doa, mais você recebe. A Marina é mãe, que prioriza os filhos dela sempre, é esposa e é influenciadora, que decidiu criar, através da voz que Deus deu para ela na internet, um ambiente onde ninguém solta a mão de ninguém, onde todo mundo se ajuda. E no final do dia, é a pessoa que vai virar para você e vai falar, acredita, se o dia de hoje não foi bom, o de amanhã vai ser melhor. A Marina a Marina Benício é a maior fã da Marina na América. A Marina Benício é a pessoa que mais acredita na Marina na América e é a pessoa que, quando eu pego o meu telefone para gravar um conteúdo, o primeiro rosto que eu vejo é o meu próprio rosto. Eu sei que o meu conteúdo vai atingir milhares de pessoas e que vai causar nelas sensações diferentes. Mas o primeiro rosto que a Marina na América vê é o da Marina Benício. Então, todas as palavras que saem da minha boca de incentivo, elas não são copiadas de um livro, elas não seguem um script. Elas vêm de dentro do meu coração para mim mesma. A Marina na América é a mesma Marina Benício, que deseja o bem para todos, porque viver desejando bem é muito mais prazeroso do que viver desejando mal. A gente só dá o que a gente tem dentro do coração. Eu tenho amor. E você que está aí do outro lado e que já me desejou mal alguma vez, eu continuo tendo amor, porque o meu sentimento sempre vai ser amor. E eu não vou deixar que o mal se sobressaia a isso. Então eu sou, no final das contas, uma pessoa normal, assim como você, que escolheu fazer o bem. E você também pode. Então, eu comecei na internet sem preparo psicológico nenhum. Eu só fui. E eu entendi que eu precisava de ajuda depois que eu já tinha apanhado muito. Se eu não fosse uma pessoa resiliente, talvez eu não estaria aqui hoje, talvez eu não estivesse vivendo, eu não estivesse colhendo os frutos que eu já plantei. Você, como psicóloga, qual conselho você daria para uma pessoa que quer começar a trabalhar na internet hoje? Primeiro, o autoconhecimento. Trabalhe o seu autoconhecimento. E a Marina falou uma coisa importante, quando você fala da resiliência. A resiliência, ela é uma força interna da pessoa, mas a pessoa pode desenvolvê-la. Então, se você praticar resiliência, autocompaixão e autoconhecimento, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A Marina, ela é muito autêntica. Então, seja autêntico, seja você mesmo, não se importe com o julgamento. Se você estiver fortalecido em descobrir quem você é e nas suas forças, nas suas capacidades, na sua estima, e você saber quem você é, você não vai desistir. Tenha um propósito. O que você quer fazer na internet de fato? Porque a internet não é só dinheiro.
né? A Marina, ela tem um propósito, ela tem uma autenticidade. Seja você, não copie ninguém. Você pode se inspirar nas pessoas, você se inspira em alguém, mas seja você. Eu tive um vídeo que foi viralizado. E nesse vídeo apareceram muitas, eu nem li todas, mas alguma, como eu sou muito curiosa da mente humana, então eu ficava lendo. Falou, olha o que essa tá pensando, olha o que aquela tá pensando. Mas eu achava engraçado, eu me diverti, porque eu ficava curiosa, como essa pessoa vive, como que ela distorce uma realidade, como que ela é sem noção. E aí, tipo assim, eu não ia gastar minha energia e tempo para justificar para aquela pessoa o recorte que ela faz da realidade. A pessoa fez um recorte da realidade, distorceu tudo, seguiu um efeito manada de alguns que estavam ali, porque na verdade às vezes ela nem viu o vídeo todo. Sim. Mas eu me diverti, porque eu comecei a crescer, porque quem não tem haters não é famoso. Então eu vou me considerar famosa, porque o negócio... Como diz a minha colega fonoaudióloga, se você não tem, então você não é conhecido, você não é famoso. Se você não tem gente te criticando, você não é famoso. Pois é. Tá vendo? Isso é o preço da fama. É o preço da fama. Então já entenda que eles vão vir. E você se afasta, não responde, deixa eles comer do próprio veneno. Aqui se planta, aqui se colhe. Entenda que eles virão e se pergunte todos os dias se é isso mesmo que você quer para sua vida. E se a resposta for sim, continue. Porque as pessoas não sabem o caminho que você percorreu para chegar até aqui. E lá no final do dia, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e que você se pergunta o porquê disso tudo, ninguém está lá do seu lado. Ninguém se importa, a verdade é dura, mas ninguém se importa com a sua felicidade tanto quanto você. Se é a vida que você escolheu, pague o preço, porque vai valer a pena. Porque você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Exatamente isso. Luciana, obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer te receber. Foi meu. Muito obrigada. Vamos fazer uma sessão de terapia, Vamos. Porque quando eu estiver naquela hora, 5ª série, eu preciso de alguém que segura na minha mão e fala, não responde. A gente vai trabalhar a parte 5ª série para lazer. Muito pra bem. lazer. Para brincar com criança. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que voltem amanhã, porque eu vou estar aqui amanhã novamente, se assim o Senhor permitir. Amém.